Nós vamos ler agora Marcos, capítulo 6, do 7º versículo até o versículo de número 13 de Marcos, capítulo 6. Quero agradecer aos irmãos pelas orações nesses 2 dias que não estive muito bem de saúde. E o apoio dos irmãos também, se preocupando, mandando mensagens. Inclusive algumas nem respondi ainda, estou respondendo agora aqui. Mensagem de WhatsApp, etc. Agradeço de coração o carinho de vocês. E o apoio que vocês sempre dão a mim e a minha família. Realmente não tem preço. Isso é muito maravilhoso, poder contar com o amor de vocês. Vamos avançando com a graça de Deus. Marcos capítulo 6, versículo 7 até o versículo 13. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai Celestial, por favor, abra nosso entendimento nesta noite para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui a missão dos 12. O Senhor Jesus chama os seus apóstolos e dá uma ordem para que eles avancem agora numa missão missionária. É muito interessante esse texto, é muito importante para a nossa vida essa passagem das Escrituras. É interessante lembrar que o Senhor Jesus, que agora os envia numa missão, tinha também chamado esses homens. Por exemplo, o chamado dos pescadores. Está em Marcos, no capítulo 1, versículo 16 a 20, está lá. Jesus chama aqueles homens que tinham uma empresa de pesca e diz assim para eles: olha, agora vocês serão pescadores de homens. E depois, quando vocês avançam também em Marcos, no 3º capítulo, vocês vão ver que esses homens que o Senhor Jesus chamou para o discipulado, para a salvação em Cristo, agora também os designa numa missão ainda muito maior, que é a missão do apostolado. E nós vimos que o Senhor separou 12 para ele, para preparar esses homens. Eles seriam, juntamente com os profetas, lançariam os fundamentos da igreja. Nós já vimos que nesse sentido do apostolado isso não existe mais. Foi um ofício especial que agora não temos mais apóstolo no nosso tempo. E vimos, quando nós fizemos a exposição de Marcos 3, do 13 ao 19, a importância do chamado de Deus para o apostolado desses homens. E nós vimos também, no capítulo 4, que Jesus fez questão de ensiná-los com mais precisão. No capítulo 4, para quem não lembra, é o capítulo das grandes parábolas. Marcos nos ensina algumas das parábolas que Jesus havia ministrado. E se vocês olharem depois lá com atenção, os versículos 10 e 11 do capítulo 4 de Marcos, vocês vão prestar atenção que Jesus chama os 12, exatamente os 12, para perto de si e os ensina os sentidos das parábolas, mostrando que, de fato, o entendimento do que é o reino e da mensagem do reino de Deus é realmente especial
para o seu povo eleito. E aí, meus irmãos, a gente tem o quê? O chamado do discipulado, o chamado da conversão, nós temos o chamado para o apostolado, nós temos um ensinamento cuidadoso e agora nós temos um treinamento. Essa passagem aqui, que nos mostra Jesus enviando os 12 para pregar, nada mais é do que um treinamento, é uma continuação desse cuidado maravilhoso de Jesus, preparando a sua equipe que vai sair mundo afora pregando o Evangelho. Agora ele está enviando aqueles homens para uma missão. E aqui nesse texto que nós lemos, nós encontramos algumas questões bem interessantes. Nós encontramos algumas instruções. Eles deveriam ir, mas não deveriam ir de qualquer jeito. O Senhor Jesus também falou a maneira como deveriam ir. Eles também foram instruídos sobre o que levar e o que não levar, e nós vamos perceber isso aqui agora, e também vamos prestar atenção que eles foram instruídos também com relação a como reagir à reação das pessoas. As pessoas que iriam recebê-los, eles deveriam agir ou reagir de uma maneira. As pessoas que não iriam recebê-los, eles deveriam também agir ou reagir de outra maneira. E os 2 últimos versículos é um relatório marcando aqui, podemos dizer assim, de como foi o avanço missionário. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Tá? Então, João Marcos aqui nos ensinando que a viagem foi um sucesso. E aqui no finalzinho da mensagem, nós vamos nos apegar principalmente a essa palavra aqui, a essa ordem que eles davam aos seus ouvintes de que se arrependesse de seus pecados, ok? Muito bem, vamos olhar com atenção inicialmente para as instruções. Primeiro, no versículo 7, nós vimos que o Senhor chamou os 12, enviou os 12 e esse envio deveria ser de 2 a 2. De 2 a 2. Eles então se dividiram em duplas e foram e avançaram pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é difícil de entendermos. O companheirismo é essencial. É melhor 2 do que 1. É muito melhor estar ladeado, é muito melhor estar muito bem acompanhado de pessoas, então, que têm a mesma visão, que têm o mesmo alvo de vida, que é a visão do reino de Deus, que é pregar o Evangelho. Isso aqui é muito simples, porque eles precisavam reconhecer que o avanço missionário da igreja é na comunhão dos santos. Deus usa a nossa comunhão. A comunhão nossa é instrumento de Deus para o avanço do reino. É incrível isso. Em certo sentido, de fato podemos dizer, o avanço do reino não depende nada de nós. Deus é todo poderoso para fazer o seu reino avançar. Ele tem feito. Mas é maravilhoso saber que Ele quer usar a nossa parceria. Ele quer que nós estejamos lado a lado, caminhando juntos, usando a nossa comunhão para semear o Evangelho, para pregar o Evangelho em todo lugar. Então, eles precisavam aprender a depender também um do outro. Eles precisavam também aprender a caminhar com humildade, a superar as diferenças, as dificuldades, porque essas dificuldades, elas se afloram na caminhada. Quanto mais andamos juntos, mais íntimos ficamos, mais precisaremos então ter humildade e aprender a caminhar com o outro. A caminhada missionária da evangelização, da instrumentalidade de Deus em nós, através de nós, ela não é isolada, ela não é solitária, ela é de 2 a 2. E duplas então foram espalhadas para pregar o reino de Deus. É melhor 2 do que 1. Nunca esqueça isso. Temos uma tendência do coração humano a um isolamento, a desprezar a parceria, a comunhão. Tá? E esse texto aqui já mostra que isso é importante. Um outro aspecto é que isso também fortalece a questão do testemunho. Tá? Isso estava muito forte no coração do judeu.
quando havia uma causa, eram precisas pelo menos 2 testemunhas a respeito de alguma coisa. Jesus não está desprezando isso também. Então, ele manda em duplas para que eles possam se ajudar mutuamente, para que eles possam crescer nessa mutualidade, para que eles possam aprender a se amar também na caminhada, para que eles possam também, através disso, ter um testemunho muito mais ainda fortalecido, anunciando o reino de Deus por todo lugar. Companheirismo e um testemunho. Então nós temos, na ideia do 2 a 2, companhia, nós temos aconselhamento, nós temos encorajamento, nós temos defesa, nós temos testemunho, nós temos tantas coisas que nós poderíamos enumerar. Quando por exemplo, se um precisasse de apoio, de ajuda, em alguma situação difícil, alguma dificuldade, eles tinham ali alguém que seria usado como instrumento de Deus para cuidado, para fortalecimento, para encorajamento, para ajuda, para apoio, para sustento. Isso é maravilhoso. Então, não esqueça isso. Não esqueça, não desvalorize a importância da comunhão, da koinonia, dos parceiros de caminhada na missão que Deus tem nos confiado. Isso é fantástico. Isso é presente de Deus para nós. Nós não podemos ignorar isso. Isso é muito bom, saber que temos parceiros caminhando conosco, tá? Para o testemunho do Evangelho. Vejam, o texto diz que Jesus deu também a eles autoridade sobre os espíritos imundos. Marcos enfatiza isso no seu livro de uma maneira muito interessante. Nós vimos que imediatamente que Jesus é batizado, o Espírito o leva para ser tentado pelo diabo. E nós sabemos que naquela tentação o diabo é envergonhado. Nós vimos em um e outro texto que Jesus chega numa sinagoga e tem um endemoniado, que é expulso, né? Que o Senhor Jesus liberta com a sua palavra alguém que está possuído pelo demônio. Nós vimos Jesus botando os pés na região de Gerasa, o endemoniado que estava ali há tanto tempo perturbando aquelas pessoas, se prostra diante da autoridade de Cristo. E Jesus então liberta aquele homem, não é? Então, e aqui, a ênfase, vejam só, neste primeiro momento, eles não foram enviados apenas para expelir demônios. Tanto é que no versículo final, Marcos está dizendo que eles ensinaram, que eles proclamaram a pregação de arrependimento, que eles curaram muitas pessoas e expeliram demônios. Mas por que nesse primeiro momento do texto Marcos coloca isso? É porque quer nos ensinar, meus irmãos, que o reino messiânico havia chegado. O reino de Jesus Cristo chegou. Lembrem que essa é a veia de Marcos no seu livro. Ele está nos dizendo que aquele homem que pregou, que arrastou multidões, que formou discípulos e agora está enviando apóstolos, ele é o Verbo encarnado, o Messias prometido, o Filho de Deus, as boas novas para este mundo. O reino de Deus chegou. O Messias está entre nós, trazendo a mensagem do reino. E nem mesmo os demônios, os poderosos demônios, os espíritos imundos, nem mesmo eles podem, sequer ainda, com aqueles que são enviados por eles. Até aqui, nós temos Jesus humilhando o diabo e expulsando demônios. Mas a partir daqui, nós temos agora aqueles que são enviados por Jesus, expelindo demônios. Então, nós estamos vendo que o Marcos está nos ensinando que essa autoridade também agora é confiada para a igreja, de maneira muito especial para os apóstolos. O reino chegou. E nem mesmo as hostes mais demoníacas, mais violentas e poderosas, podem conter o crescimento e o avanço do reino de Deus. Então, vão de 2 em 2. E agora recebam as credenciais apostólicas. Recebam poder para expelir demônios, para curar e também para pregar com todo o poder a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus. Meus irmãos, continuando nas instruções, nós temos ainda nesse texto, algumas orientações sobre o que levar. Vejam, por favor, vamos ler a partir do versículo 8.
versículo 8 diz assim: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçadas de sandálias e não usassem 2 túnicas. Resumindo, vão de 2 em 2, recebam poder para expelir demônios, mas vocês só vão com a roupa do corpo, com uma túnica, não 2, com a cinta que era comum na vestimenta, para estarem cingidos, uma sandália, né? Não 2 pares, mas um par apenas, para a caminhada, e não vão levar dinheiro, não vão levar pão, e nem o alforge, que era um tipo de bolsa que os viajantes usavam, mas vocês vão levar um bordão, um cajado, para se protegerem das feras do caminho. Naquele tempo era comum os viajantes se depararem com feras dos campos. Então, mas não é para levar dinheiro? Não é para levar pão? E nem alforge? E como é que fica a questão então da nossa manutenção? Tá? Como fica essa questão? Isso realmente é uma coisa muito interessante nesse envio desses 12 apóstolos. O que o Senhor Jesus então está querendo nos ensinar aqui? De cara, a gente percebe que a questão aqui é que eles tinham que aprender a viver uma vida de total dependência de Deus. Vocês não vão levar o pão. Vocês não vão levar dinheiro. Vocês não vão levar uma bolsa cheia de alguma coisa. Vocês vão levar a roupa do corpo, a sandália e o bordão. O resto é por minha conta. E é curioso que essa característica aqui, dessa vestimenta, a gente encontra em outro lugar na Bíblia. Está lá em Êxodo 12, versículo 11. Vamos ler? Êxodo 12, versículo 11. Diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Na instrução da Páscoa, o Senhor instruiu então que aquele povo, as 12 tribos que estavam no Egito, estivessem com a mesma vestimenta que mais tarde Jesus instruirá os apóstolos. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão e hashtag partiu. É assim? É? Curioso isso, né, pessoal? A igreja na antiga aliança, os 12 patriarcas, estavam agora vestidos com poucas coisas e munidos de poucas coisas para sair do Egito. E aquilo simbolizava o quê? Pressa. Eu não posso estar apegado às coisas daqui. Eu tenho que partir para a caminhada ouvindo o que eu preciso levar e confiando naquele que vai cuidar de mim na caminhada rumo à minha terra prometida, que me foi dada também pela graça, não foi mérito meu. A igreja na nova aliança, que tem como agora os fundamentos também os 12 apóstolos, ela então está recebendo a mesma ordenança. Vocês também vão avançar, vão pregar o reino de Deus, mas também vocês não levarão nada, irmãos. Vocês também precisam aprender a depender de mim, nessa caminhada, nesse mundo que é um deserto, onde vocês estarão pregando o reino de Deus, avançando, também como um avanço rumo à terra prometida. Nós sabemos, o apóstolo Paulo nos ensina isso, que a nossa marcha aqui é rumo à nossa pátria celestial. Mas também vamos aprender a confiar somente no Senhor. E não apenas isso, vamos aprender também, precisamos aprender
a não criar raízes aqui. As nossas raízes não podem ficar firmadas aqui, profundas aqui, porque isso aqui é temporal, isso aqui passa, isso aqui é passageiro. Então, é interessante que essas coisas que Jesus proíbe que ele leve, que não são erradas em si mesmas, não são erradas em si mesmas, mas elas, às vezes, nós as idolatramos. O dinheiro, o pão, o alforje. E não é incomum nós encontrarmos cristãos na caminhada que já esqueceram que estão de passagem, exatamente por causa do dinheiro e por causa de muitas outras coisas, por causa dos cuidados deste mundo. Então, precisamos recobrar com esse texto a lição do aprendizado da dependência total do Senhor. Os apóstolos aqui, eles também são tipos de nós, da igreja, que a igreja também é comissionada pelo Senhor Jesus Cristo para pregar o evangelho por todo lugar. E quando eles recebem esta missão, nós estamos recebendo esta missão juntamente com eles. E nós precisamos aprender que precisamos atentar para a nossa total dependência de Deus. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos supre. E Ele sabe o que precisamos. E Ele está nos amparando. E nós devemos então nos relacionar neste mundo, trabalhando, para que tenhamos o que comer, para que tenhamos um tostão a mais, para que possamos isso, aquilo. Nada disso é ilegal, é pecaminoso, é mundano, nada disso. Nada disso é errado para nós. E devemos estudar, devemos avançar, mas jamais podemos esquecer da nossa missão, do propósito de estarmos aqui. Jamais podemos esquecer da nossa caminhada. Jamais podemos esquecer de que não podemos estar apegados às coisas daqui. Sempre olhando para Cristo. Sempre ouvindo a Ele. Sempre valorizando a nossa parceria como igreja, a nossa comunhão. E sempre atentando para as suas palavras. Não se apegue a este mundo. Não se dedique demasiadamente a este mundo, porque esse mundo vai passar. Ele está passando. Então, meus irmãos, essas instruções são bem interessantes, não é verdade? Nós olhamos agora para esse envio desses 12 e estamos percebendo que estamos sendo enviados também. Estamos precisando aprender também que Jesus nos enviou. Devemos ouvir as ordens de Jesus. Devemos obedecer e agir como Ele está querendo que hajamos, façamos, avancemos. E devemos fazer isso conforme as instruções que Ele tem nos dado, através da sua palavra que hoje nós temos, revelada para nós, onde Ele revela a Ele mesmo e a toda a vontade dEle para a igreja, o seu plano de salvação e as instruções que nós precisamos, todas as instruções que nós precisamos para uma vida piedosa, poderosa, na dependência do Espírito Santo. Precisamos avançar conforme as ordens estabelecidas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, é uma oportunidade que nós temos para avaliar a nossa vida. Estamos apegados demais a este mundo, aos valores deste mundo, às coisas deste mundo. Estamos focados na nossa missão, como agentes do reino, como arautos do reino, como pregadores do reino. Ou será que temos, então, meus irmãos, criado raízes aqui, profundas? De repente, estamos materialistas demais, secularizados, achando que não existe mais nada além da matéria, do dia, do hoje. Será que essas coisas que o mundo tem sugerido para que nós possamos abraçar, nos desviar do caminho, será que estamos nos alimentando disso? Ou estamos firmados em Cristo? Confiantes nele, avançando e caminhando na dependência dele, e exercendo as coisas
até corretas desta vida, mas com sabedoria, com santidade, para a glória de Deus. Temos que pensar a respeito disso. Agora, avançando um pouquinho, já partindo para o encerramento da mensagem, olhem, meus irmãos, como eles precisavam então se comportar com relação à reação das pessoas. Versículo 10 e versículo 11 nos mostra a questão da reação. Jesus recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecer aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao saírem dali, sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, vejam só, os 12, os apóstolos, eles também precisavam aprender a ideia de serem bons hóspedes, sempre agradecidos nos lugares em que eles eram acolhidos e recebidos pelas pessoas. E aqui está a resposta do pão, do dinheiro e do alforje. Não é que eles nunca precisariam, mas é que o Senhor providenciaria para os seus apóstolos pessoas que acolheriam eles na viagem, dando a eles onde dormir, dando a eles o que comer e dando a eles o que eles iriam precisar para a manutenção de suas vidas. Que Deus sábio é esse? Quando Deus nos desafia a não nos apegarmos às coisas deste mundo, Ele está nos desafiando, na verdade, a confiarmos que Ele vai nos suprir da maneira certa, no tempo certo, da melhor maneira possível. E Deus então levantou pessoas que acolhiam aqueles apóstolos porque estavam acolhendo a própria mensagem que eles levavam. E quando eles encontravam uma casa em que eles pregavam o reino e as pessoas acolhiam e os recebiam com amor, eles deveriam permanecer ali e aquietar ali, e ali comer, dormir, continuar pregando, e só deveriam sair dali quando mudassem para outra localidade mais distante. A ideia então é de que o Senhor levantaria para a sua igreja, para o seu povo e para o avanço do reino de Deus, os mantenedores daqueles que se dedicariam exclusivamente à pregação do Evangelho do reino de Deus. Que notícia fantástica e que puxão de orelha que a gente recebe também para os pastores, para os pregadores do nosso tempo. Muitos deles são fiéis ao Evangelho. A gente não pode perder em vista isso de visão. São muitos homens que estão por aí pregando o Evangelho com fidelidade, com dedicação, e homens que, inclusive, abriram mão de tudo, de muitas coisas, para se dedicarem à pregação do reino de Deus. Homens piedosos. Mas o que tem de gente que usa a pregação do Evangelho, que não é o Evangelho, usa o púlpito, usa as Escrituras para enriquecer de maneira cruel, avarenta, idólatra, enganando as pessoas, mercadejando a palavra de Deus. Isso realmente é de entristecer o coração. Mas, meus irmãos, confiem que o Senhor sustenta os seus obreiros. Confiem nisso. Ele vai suprir as necessidades dos obreiros. Todas elas. Ele providencia socorro, Ele providencia o pão, Ele providencia o amparo, Ele providencia a casa, Ele providencia tudo. É verdade que tem os casos também dos martírios, mas isso isso parte da providência de Deus, da soberania de Deus. E quando Deus assim o quer, é porque Ele promove os que são deles para a glória. Mas, de maneira geral, os pregadores do Evangelho precisam confiar que Deus está cuidando deles. Eles não podem se entregar à tentação de mercadejar a palavra de Deus, de adulterar a mensagem do Evangelho, para, através disso, ter o próprio sustento, porque isso
abominável. E eles prestarão contas com Deus e serão destruídos, com certeza. Estão apegados a esse mundo, serão destruídos com esse mundo. Então, o Senhor providencia para os seus o sustento. E Ele providencia para toda a igreja também. Ele é quem cuida do seu povo. Ele é quem cuida do seu povo em todos os sentidos. Nós não precisamos recorrer ao apego exagerado às coisas deste mundo. Nós precisamos apenas avançar e confiar em Deus, que Ele cuida de nós. Mas, e quando chega aquele momento em que não há o acolhimento? O versículo 11 diz assim: se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. E isso é uma coisa muito séria, porque os judeus, quando eles viajavam e passavam por alguma terra pagã, a terra dos gentios, e eles estavam quase entrando na terra dos judeus, antes de entrar na terra dos judeus, eles batiam as sandálias dos pés para sair o pó. Eles não, na concepção deles, eles não poderiam trazer pó da terra dos gentios pagãos para a terra santa, para não contaminar a terra santa. Então olha o que Jesus está dizendo: se você chegar na casa de alguém, inclusive um judeu, e ele não receber a mensagem do reino, não faça questão de entrar, não force as coisas, não force a situação. O que você vai fazer é recuar, mas antes de sair você vai tirar da sandália dos seus pés o pó daquela casa, daquela terra. Isso será uma acusação contra eles. Os judeus sabiam muito bem o que significava. Quando os apóstolos batiam os pés pó, os apóstolos estavam dizendo para os seus conterrâneos: vocês estão debaixo de juízo. Vocês são para nós como pagãos, porque vocês, mesmo tendo todos os privilégios que tiveram, os profetas surgiram no meio de vocês, todas as revelações da parte do Senhor, a história de aliança que vocês tiveram com o Senhor, vocês ainda rejeitam o rei, rejeitam o Filho de Deus, vocês são agora como pagãos. Porque nem todos de Israel são de fato israelitas, disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Meus irmãos, uma mensagem que chamava aquelas pessoas ao arrependimento, uma mensagem que chamava aquelas pessoas a mudarem de vida, a repensarem os seus caminhos. A mensagem da pregação do Evangelho, ela é sempre preocupada com o anúncio fiel da palavra de Deus. Ela nunca é preocupada em agradar as pessoas. Quando as pessoas não querem receber o Evangelho, o evangelista não precisa querer adulterar a mensagem para um meio pragmático, para ser acolhido. Ele precisa simplesmente continuar a avançar. Nós não precisamos mesclar o Evangelho com nenhum recurso humano para fazer o Evangelho ser agradável às pessoas, ficar saboroso ao paladar delas. Nós precisamos ser fiéis à palavra. E quando o Evangelho for recusado, devemos continuar o avanço. Devemos deixar isso com o Senhor e avançar. Porque muitos outros corações precisam ouvir a pregação. E devemos deixar aqueles que recusam com o Senhor. Com o Senhor. Não fomos chamados para converter ninguém. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós não podemos adulterar a mensagem, porque isso é algo abominável. Mas nós devemos ser fiéis. E no anúncio da mensagem, se as pessoas nos receberem com ira, com discórdia, rejeitando a mensagem, nos rejeitando por causa da mensagem, nós devemos então seguir o nosso caminho e muitas vezes até sacudido da nossa sandália de pós que estava na mão. Ok, meus irmãos? E por fim, para encerrar, com os dois últimos versículos. Então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungidos com óleo. Queridos
esqueça que o envio desses apóstolos, é verdade que não há mais apóstolos hoje, mas ele tipificava em muitos sentidos, em muitos aspectos, o envio que nós temos também da parte de Cristo. Nós fomos enviados pelo Senhor para a colheita deste mundo. E nós devemos avançar, jamais desprezando a comunhão da igreja. A comunhão é preciosa, é importante. Nós temos na comunhão acolhimento, encorajamento, aconselhamento, admoestação. Nós temos instrução, nós temos orações, nós temos amizade, nós temos, irmãos, tudo o que precisamos, porque o Senhor abençoa a unidade, a união. É na união que Ele derrama as suas bênçãos e a sua unção para sempre. Não despreze a unidade, não despreze a parceria dos santos. Caminhemos juntos, não queira caminhar sozinho. A ideia de caminhar sozinho não é cristã. Se você está caminhando sozinho, você está caminhando em desobediência, isso vai trazer muito sofrimento para você, amargura, tristeza. Mas você diz assim, porém, é muito difícil às vezes estar na igreja. A igreja às vezes é um lugar que dá problemas. Eu concordo com você. Concordo com você porque eu me olho no espelho todos os dias. Como pecador eu sou, eu sei que onde eu estou haverá problemas. Mas você percebe o amor de Jesus quando envia os discípulos, os apóstolos? Você percebe isso? Se você olhar o contexto, você vai perceber que aqueles homens não estavam totalmente preparados. Poucos versículos antes, eles estavam dizendo assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles não sabiam ainda tudo a respeito de Cristo. Eram noviços em certos sentidos na fé. Mas você vê que mesmo assim o Senhor Jesus no treinamento os envia, os comissiona, os ordena, delega poderes a eles. Por quê? Por que ele faz isso? É para que nós aprendamos que o segredo e o sucesso da missão jamais estará fundamentado em nós. Jamais. O segredo do sucesso da missão e do avanço do reino de Deus está totalmente naquele que envia e não os enviados que somos nós. Exatamente. Ele envia a mim e envia vocês. Devemos estar juntos nessa caminhada. Uns mais maduros, outros menos. Alguns mais santificados em algumas áreas, outros menos em outras. Mas é esta comunhão que Ele quer usar. E o sucesso não é você não é o centro. Eu vi um negócio desse aí na mídia um dia desse. Não, você não é o centro. É para nós estarmos juntos. E nessa comunhão, totalmente amparados por Deus, capacitados por Ele, aperfeiçoados por Ele, nós vamos experimentando o poder dele, cuidando de nós, cuidando dos nossos irmãos, nos fazendo amadurecer em Cristo. E acreditem, mais e mais pessoas sendo alcançadas pela graça, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos também aprender, meus irmãos, com esse texto, que nós precisamos ter um pouquinho mais de ousadia. Tem casas que nos rejeitam, mas tem casas que nos acolhem. Vamos avançar, vamos trabalhar, vamos fazer deste ano trabalhos evangelísticos, vamos avançar pregando o Evangelho. Nós às vezes estamos tão parados e lamentando os que nos rejeitam, os que não querem. Vamos avançar. Vamos trabalhar, vamos pregar o Evangelho.
as nossas sociedades internas, vamos planejar trabalhos evangelísticos. A nossa liderança, vamos planejar e, com a graça de Deus, trabalhar e executar trabalhos evangelísticos, anunciar o Evangelho nesta cidade, por todo lugar. E com a graça de Deus, no poder do Espírito Santo, muitos ouvirão, acolherão a mensagem, apesar de nós. Apesar de nós. Porque o segredo não está em nós. O segredo está naquele que viveu. O sucesso da missão está totalmente fundamentado naquele que envia. Quero encorajar vocês, irmãos. Esse ano tem que ser diferente. Esse ano nós estamos evangelizando, mas este ano nós podemos fazer muito mais, sem desânimo, né? Trabalhando para o Senhor com alegria, com amor, confiando que Ele vai, queridos irmãos, dentro da soberania dele, da providência dele, providenciar tudo. Mas nós não temos pão, debaixo da providência de Deus soberano. Vamos avançar. Mas temos que avançar como Ele quer. Precisamos ouvir o que Ele está nos falando na Sua palavra. Nós temos que avançar com santidade. Nós temos que avançar, não é porque Ele nos usa apesar de nós, que nós não vamos buscar santidade, respeito ao Senhor, à Sua palavra, obedecendo Ele, mudando o que for preciso. Nós temos que avançar com santidade. Nós temos que sermos conhecidos como cristãos, como um povo que ama Jesus, que vive o Evangelho de Cristo, um povo alcançado pelo Evangelho, que compartilha o Evangelho, ousadia para viver o Evangelho. O Senhor quer isso de nós também. Como está a sua vida? Como você é no seu particular, na sua casa, no seu trabalho? Você tem demonstrado ali que ali está um missionário que ama Cristo, que obedece a palavra de Cristo e que quer fazer a diferença lá. É isso. Temos que pensar nisso com muito amor e com muito carinho também. Por fim, a minha ênfase final é a seguinte: é interessante que o texto de Marcos diz que quando eles voltaram, Marcos diz que eles pregaram mensagem de arrependimento. É isso? Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, ou seja, melhor dizendo, não quando eles voltaram. Tá? O versículo 30 que fala do momento que eles voltaram a Jesus. Marcos está dizendo no momento que eles foram. E eles pregavam a mensagem de arrependimento. Vê como eles não estavam preocupados em agradar ninguém? A mensagem de arrependimento, ela pressupõe que quem está ouvindo é pecador. Arrepender-se é voltar-se para Deus. Arrepender-se é reconhecer que é pecador e que anda uma vida de desobediência e precisa se voltar para Deus. Essa faz parte da mensagem do Evangelho que no nosso tempo foi esquecido também. Este aspecto do Evangelho não tem sido mais pregado. E essa mensagem de arrependimento é exatamente a mensagem que faz com que as pessoas rejeitem o Evangelho. Você chegar com as pessoas e dizer: só você é um pecador, você precisa de Deus, de Cristo. Você está sem Cristo, você está morto nos seus delitos e pecados. Se você crê nele, você será salvo. Se você não crê, você já está condenado. Porque o pecado fez a separação entre você e Deus. A mensagem de arrependimento é um chamado para que as pessoas abandonem o pecado, a rebelião, a promiscuidade, o paganismo, a idolatria dos seus corações e se voltem para Deus. Esse é o velho evangelho que precisa ser resgatado também no nosso tempo. Nós precisamos avançar, mas devemos avançar pregando a mensagem do Evangelho, proclamando
povo a se voltarem para o Senhor. Olha, meus irmãos, João Batista pregou a mensagem de arrependimento. Jesus pregou a mensagem de arrependimento. Os apóstolos, olha, a pregação de Pedro no Pentecostes está lá, vocês têm que se arrepender. Aquela multidão. Paulo, diante do rei Agripa, pregou a mensagem de arrependimento. A história da igreja, ela é mostrada que os homens e mulheres de Deus, quando foram fiéis ao Senhor na pregação, a mensagem do arrependimento está ali no conteúdo da mensagem, da palavra que é ensinada, que é pregada. Fé e arrependimento são lados da mesma moeda da conversão. Nós precisamos pregar a mensagem, né? Chamar, desafiar os pecadores a se voltarem dos seus maus caminhos e se voltarem para Deus, porque em Cristo há solução. Cristo é o Evangelho, as boas novas, a esperança, a mensagem de esperança é que se voltarem para Deus, serão perdoados, serão curados, restaurados, amados, perdoados, reconciliados. Mas o Senhor Deus quer salvar através do arrependimento. Não podemos negociar isso. É muito interessante que Marcos começa falando a questão da expulsão dos demônios, mas quando ele fala do que eles foram fazendo, a primeira coisa que ele deixa claro é que eles saíram pregando arrependimento ao povo. A ênfase é no ensino. A ênfase não é na expulsão dos demônios e nem nas curas. A ênfase é no ensino. Expulsão de demônios e curas apontavam para o ensino, apontavam para Cristo. As ênfases hoje estão viradas de cabeça para baixo. Você vai, hoje as pessoas querem curas, querem ver entrevista com o demônio no púlpito, querem ver muitas coisas, mas não querem ouvir a poderosa pregação do Evangelho que desafia o pecador ao arrependimento. E é justamente essa mensagem poderosa que traz salvação ao coração humano. Hoje estão rejeitando o remédio, mas nós não podemos cair nesse erro. Que este púlpito, que os nossos ministérios, nossos trabalhos, que a vida de vocês como um todo, que nós saiamos falando entre nós e anunciando por todo lugar o Evangelho como ele deve ser pregado, sem negociar qualquer aspecto dele. Devemos falar de graça, do amor de Deus,